Bem-vindo ao pré-calouro da UEA. A aula de hoje vai discutir o uso e a colocação dos pronomes átonos, tópico muito importante para você que vai fazer o vestibular. O material didático está à sua disposição no nosso aplicativo nas versões Android e iOS. Para servir de base à nossa aula, vamos resolver uma questão da VUNESP 2016. Leia comigo a proposta. Marcel Proust teve em Mário Quintana um leitor arguto que, e aí vem a letra A, que o traduziu, na letra B, que traduziu-o, na letra C, que lhe traduziu e na letra D, que traduziu-lhe. Vamos ler o texto completo agora com você. Marcel Proust teve em Mário Quintana um leitor arguto que o traduziu para o português e preservou o alto teor lírico do texto original. Bem, você já se envolveu com o drama. Será que é o pronome o ou é o pronome lhe? Quem determina isso? Outro detalhe curioso. O pronome átono vai ser colocado antes do verbo, a famosa próclise, ou vai ser colocado depois, a famosa ênclise? Vamos discutir tudo isso, mas vai uma observação. O Marcel Proust, escritor francês, produziu uma obra importantíssima intitulada Em Busca do Tempo Perdido. Os volumes, são 7, foram publicados entre 1913 e 1927, coincidindo aqui com o nosso pré-modernismo e com a primeira fase do modernismo. E quem o traduziu foi o nosso poeta do modernismo, Mário Quintana. Descobriu que se trata de próclise obrigatória? O que é isso dentro da frase? É uma situação em que o pronome tem que ser colocado antes do verbo. E quem manda nisso? Quem manda nisso é a famosa palavra atrativa. Por isso que o uso de pronomes é um tópico importante para você que vai fazer o vestibular, porque envolve detalhes que você tem de perceber no momento da leitura. Vamos perceber o primeiro. Quando você lê leitor que traduziu o, naturalmente o depois do traduziu é erro gramatical. E sabe por quê? Porque o que funciona como palavra atrativa. Quando você lê leitor que lhe traduziu, você acerta com relação à posição do pronome, mas erra porque o verbo traduzir é transitivo direto e o lhe é proibido para a função de objeto direto. Finalmente, quando você lê leitor que o traduziu, aí é a perfeição, é a correção gramatical. Agora, enxergue os detalhes comigo. Leitor é substantivo, é a famosa leitura morfológica, é a classe gramatical da palavra. E, claro, né, que funciona como termo, como elemento antecedente ao que é, ao pé da letra, um pronome relativo. O segundo detalhe é o próprio que. Note que nós poderíamos trocá-lo pelo qual, leitor, o qual o traduziu. Conclusão, se o que corresponde ao qual, é pronome relativo, e aí não é só o que, a família inteira, todos os pronomes relativos funcionam dentro da frase como palavras atrativas. E aí o ozinho, que você pronuncia de forma átona, o, é o pronome pessoal oblíquo átono. E é importante você notar que ele não é um o à toa, ele só tem esse formato, o e não lhe, por causa do verbo traduzir, que é um tradicional verbo transitivo direto, traduzir algo. E, finalmente, o verbo é VTD, verbo transitivo direto, e você sabe que ele está no pretérito perfeito do indicativo. Essa é a famosa leitura morfossintática. Todos os detalhes são importantes porque você precisa acertar no dia da prova. Vamos a uma sequência de frases para mostrar a você o que é certo e o que é errado. Quando você lê, decepcionou-se com o pai, que agrediu-a, erro gramatical porque o que é palavra atrativa. Percebe isso? Na segunda frase, decepcionou-se com o pai, que lhe agrediu, errado novamente, porque o lhe não pode ser usado ao lado do verbo agredir, que é um tradicional verbo transitivo direto. Quando você lê decepcionou-se com o pai que a agrediu, aí é a perfeição. Percebeu agora? Dois detalhes. O que é palavra atrativa, o verbo agredir é transitivo direto. A frase correta, pai que a agrediu. Quer testar se você já tem aquele domínio da leitura morfossintática? Quando você olha para o substantivo pai,
Percebe que ele é o antecedente, a palavra que está antes do pronome relativo. O próprio que, igual ao qual, é o pronome relativo e funciona como palavra atrativa. O azinho é o pronome pessoal oblíquo átono, fazendo o papel legítimo de objeto direto. E agredir, verbo transitivo direto, conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Bem, agora podemos voltar à nossa proposta original. Você já descobriu que a resposta correta é a letra A. Vamos discutir o uso e a colocação dos pronomes átonos em mais uma questão da VUNESP 2016. Leia a proposta com atenção. Tendo elogiado-nos pela rapidez na entrega, garantiram que vão ficar fregueses. 2 detalhes a banca já destacou para você. O nos, colocado depois do elogiado, e a vírgula, porque eles vão cobrar as duas ocorrências na mesma questão. Leia, então, a proposta final. A colocação do pronome destacado e a pontuação estão de acordo com a norma padrão. Proposta certa ou proposta errada? Vamos, em primeiro plano, discutir a pontuação. Você nota que o período começou com oração subordinada adverbial? Mais um detalhe, o tendo, né? O gerúndio, e aí é norma. Se o período começa com oração subordinada adverbial e depois dela a oração principal, a vírgula é obrigatória. Portanto, pontuação correta. Agora, então, vamos discutir a situação do nos colocado depois do elogiado. Como anda a sua percepção? Você já entendeu que se trata de ênclis proibida? Olha, uma situação fixa, imutável. Quando você tem verbo no particípio, dá conta de perceber quando o verbo está no particípio? A ênclis é proibida. E é uma situação boa, porque uma vez enxergada, uma vez percebida, você não erra mais. Portanto, vamos ler e enxergar todos os detalhes com relação à colocação pronominal. Tendo elogiado-nos pela rapidez, é a construção errada, porque o pronome nos foi colocado depois do particípio. Tendo-nos elogiado pela rapidez, é a construção perfeita, e aí eu quero que você aprenda a enxergar os detalhes dessa construção correta. Vamos olhar? O tendo, que é verbo auxiliar, está no gerúndio, são percepções que você dá conta de fazer. O elogiado é o verbo principal, está no particípio, e olhe bem, é por conta desse detalhe, particípio, que o pronome não pode ficar depois. E o nos, colocação pronominal, não é à toa, você tem de enxergar todos os detalhes do pronome átono. Naturalmente, é um pronome pessoal oblíquo átono, e está no papel de objeto direto. Por quê? Porque a ideia de elogiar é elogiar alguém. Pronto, você já tem a norma, você já sabe agora que depois do particípio o pronome átono é proibido. Então vamos a uma sequência de frases discutindo o que é certo e o que é errado. A primeira delas, ninguém havia convidado-me. Percebe? Convidado é o particípio do verbo convidar. O me colocado depois é erro gramatical. E aí vem uma segunda proposta, ninguém havia me convidado, com esse me ligado ao havia por meio do hífen. E agora? E agora chegou o momento de você perceber palavra atrativa. Como é que anda a memória? O que é o ninguém? O ninguém, o alguém, o algum, o nenhum, são todos pronomes indefinidos e eles têm um poder bem especial, atrair para antes do verbo o pronome pessoal oblíquo átono. E vamos à terceira construção. Ninguém me havia convidado é a construção correta. Vamos perceber os detalhes morfossintáticos? Olha, o ninguém é pronome indefinido e todos são palavras atrativas, portanto, você está diante tanto da morfologia quanto da sintaxe. A sintaxe, o ninguém é o sujeito da frase. O me é o pronome pessoal oblíquo átono, que está nessa posição antes do verbo em função do ninguém. E, claro, fazendo o papel de objeto direto do verbo convidar. O verbo haver auxiliar, naturalmente, no imperfeito do indicativo, é muito importante que você enxergue o tinha e o havia, que quando vem seguido de particípio, formam o mais que perfeito composto do indicativo. E o convidado é o verbo principal da frase,
é transitivo direto, está no particípio, e esse detalhe do particípio é que nos leva a proibir o pronome logo depois. Podemos voltar então à proposta inicial. A colocação do pronome destacado e a pontuação estão de acordo com a norma padrão. Você discutiu, você enxergou todos os detalhes e agora sabe que a proposta é errada. Não é em relação à pontuação, mas em relação ao pronome colocado logo depois do particípio. Vamos resolver passo a passo uma questão da VUNESP que mistura o uso e a colocação dos pronomes com pontuação. Topa? Vamos ler a proposta. Ninguém comprometeu-se com o projeto afirmando que era perda de tempo. A colocação do pronome destacado e a pontuação estão de acordo com a norma padrão. Proposta certa ou proposta errada? Bem, podemos discutir em primeiro plano o uso da vírgula. Leia novamente comigo e perceba que são 3 orações. A primeira, ninguém comprometeu-se com o projeto. É a oração principal. A segunda é apenas o afirmando, que é reduzida de gerúndio. E a terceira começa com a partícula que é uma conjunção integrante, que era perda de tempo. Por conta das 3 ideias agrupadas em um único período, a vírgula, nesse caso, é obrigatória. Pronto, já testamos que a pontuação é correta, vamos então nos concentrar na colocação pronominal. O desafio é perceber na leitura a presença do ninguém, famoso pronome definido que funciona como palavra atrativa. Portanto, ninguém comprometeu-se com o projeto é erro de colocação pronominal. Quando você lê ninguém se comprometeu com o projeto, é o acerto. Vamos então, passo a passo, olhar os detalhes dessa construção correta. O ninguém é pronome definido e todos eles funcionam como palavra atrativa. O se é o pronome pessoal oblíquo átono, e olha o detalhe curioso, faz parte do verbo comprometer. Eu me comprometi, tu te comprometeste, ele se comprometeu. Portanto, é o pronome que faz parte do verbo. Tradução, PIV, pronome que integra o verbo. E o comprometer é o verbo pronominal, está no pretérito perfeito do indicativo e por causa do ninguém, naturalmente a colocação é feita antes do verbo. Pronomes indefinidos. Qual é a importância de você ter uma boa relação na cabeça? Pode ser a questão de crase. Lembre que não há crase antes dos indefinidos. Outro detalhe, todos funcionam como palavras atrativas. Quer melhorar a quantidade de pronomes indefinidos? Então, leia em voz alta comigo. Algo, alguém, algum, cada, certo, muito, nada, nenhum. Ainda aguenta mais uma lista? Então, leia comigo. Ninguém, outrem, outro, pouco, qualquer, tanto, todo, tudo. Pronto, agora você está de bem com uma relação expressiva de pronomes indefinidos. Acredito que quase todos agora à sua disposição para você repetir e melhorar. Vamos voltar à proposta inicial da questão. Ninguém comprometeu-se com o projeto afirmando que era perda de tempo. A colocação do pronome destacado e a pontuação estão de acordo com a norma padrão. Vamos lá? Como é que anda a memória? O que você descobriu? Você descobriu que a vírgula está perfeita, mas o ninguém funciona como palavra atrativa e a colocação pronominal é errada. Frase correta, ninguém se comprometeu com o projeto. Se desde o início você já tinha consciência de que a proposta é falsa, então você está de parabéns. Conjunções subordinativas, você consegue percebê-las no ato da leitura? Sabe qual é a importância de todas elas? Funcionam como palavras que têm poder de atrair os pronomes átonos. Leia comigo. Quando dão-se conta da situação. Você já percebeu que é uma construção errada, porque o quando tem o poder de atrair o se. E quando você lê, quando se dão conta da situação, naturalmente é a construção correta. Agora vamos aos detalhes morfossintáticos. Importante que você enxergue o quando. Ele é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Por conta dessa conjunção é que se impõe a próclise, o pronome átono colocado antes do verbo.
E aí, claro, quando é o modelo, todas as conjunções subordinativas têm igual poder. E o se? O se é um verdadeiro desafio para quem quer ler morfossintaticamente. Primeiro, ele é um pronome átono, isso você já descobriu. Depois, a função tem que ser sempre em função do contexto. Olha que o verbo dar é um tradicional transitivo direto e indireto. A ideia de dar algo para alguém. E o se representa, nesse contexto, o a alguém, o para alguém. Ele é o objeto indireto. Por último, o próprio verbo, que é o verbo dar, VTDI, está conjugado no presente do indicativo. E o substantivo conta aparece como objeto direto, complemento direto do verbo dar, que você já sabe é VTDI. O desafio agora é aumentar a quantidade de conjunções subordinativas que você tem na memória. Confesse para mim, quantas? Vamos começar com o quê? Então, leia em voz alta uma relação muito importante para que você enxergue as palavras no momento da prova. Vamos começar com o quê? O quando, que dá ideia de tempo, o enquanto, também ideia de tempo, o porquê, que é a famosa conjunção adverbial causal, o como, muito interessante enxergar o como, pode dar ideia de causa, de comparação, ele é bem eclético, uma vez que o embora e o conquanto são sinônimos e trazem para a frase a famosa ideia de concessão, mesma coisa que ideia de oposição. Aguenta mais uma lista? Tem o se. Olha o conflito, você tem o se, que é conjunção adverbial, e tem o se, que é pronome átono. Portanto, no dia da prova, você pode se deparar com uma sequência bem interessante. Se falasse mais de amor. É uma construção perfeita, porque o primeiro se é conjunção e o outro é pronome átono. O caso, que é sinônimo do se, o conforme, o consoante, o segundo, o a fim de que traz para a frase a ideia de finalidade, o para que e a sequência mais do que ou menos do que. Essas palavras são importantes porque todas funcionam dentro da frase como palavras atrativas. Vamos voltar à proposta inicial da banca. Quando dão-se conta da situação dos refugiados, as pessoas já põem-se a acolhê-los sem discriminação. Pronto, você descobriu que o dão-se está errado. Nessas propostas, quando você descobre um erro, vale para a questão inteira. Portanto, o correto é quando se dão. Agora, o já põe-se também é erro gramatical, porque lembra o que é o já? O já não é conjunção, como o quando. Ele é advérbio e os advérbios também têm poder de atração sobre os pronomes. Portanto, a construção correta é as pessoas já se põem a acolhê-los sem discriminação. E o acolhê-los tem aquele detalhe muito importante, verbo no infinitivo. E quando o verbo vier no infinitivo, pronto, você tem o pronome átono depois, sempre correto. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. Colocação pronominal envolvendo dois verbos, a famosa locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. Tem intimidade com isso? Quer melhorar? Então vamos resolver uma questão da VUNESP 2016. Vários estudos nos vêm mostrando que se posicionar contra o grupo ativa áreas cerebrais relacionadas à dor. E a proposta final? A mudança do pronome em destaque para depois de mostrando respeito à norma padrão. E agora, que proposta é essa? A proposta é de tirar o pronome que está antes do vem, portanto, antes do verbo vir auxiliar, e colocá-lo depois do mostrando, que é o verbo principal, e está no gerúndio. Quer ganhar intimidade com tudo isso? Então, eu vou mostrar para você como funciona a colocação pronominal nas locuções verbais. Presença do verbo auxiliar e do verbo principal no gerúndio. E agora, como é que fica isso? Eu acho que o gerúndio você dá conta de perceber, porque todos os verbos da nossa língua, quando estão no gerúndio, tem aquela desinência NDO que você percebe com facilidade. Então, leia comigo. Estudos nos vêm mostrando. Olha que são dois verbos, o verbo vir, auxiliar, e o verbo mostrar no gerúndio principal. E a dúvida de colocação pronominal? Há espaço para o pronome antes do verbo auxiliar? Nesse caso, sim, porque você tem estudos no papel de sujeito,
Estudos é um substantivo e aí a próclise ao verbo auxiliar é legítima, não há problema nenhum. Leia comigo a segunda proposta. Estudos vem nos mostrando. Olha, como não temos ao pé da letra uma palavra atrativa, já que estudos funciona como sujeito, mas não como palavra que tem poder de atração, então o pronome colocado depois do verbo auxiliar é correto, não há problema nenhum. É bom quando há o hífen. Está enxergando o hífen? Vem nos mostrando, com nos ligado ao vem por meio do hífen. Mas sabe que é uma norma meio polêmica, porque os autores fazem essa colocação pronominal com o pronome solto entre os dois verbos e as bancas vêm aceitando essa colocação com normalidade. E a terceira proposta, que é a proposta original da banca. Estudos vêm mostrando-nos. E agora uma regra que eu quero que você anote e não esqueça mais. Se o verbo está no gerúndio e é verbo principal, faz parte de uma locução verbal, o pronome depois é sempre correto. Quer ouvir novamente? Verbo no gerúndio, que está participando de uma locução verbal, tem a ínclise correta sempre, não há exceção quanto a isso. Então vamos àqueles detalhes morfossintáticos. O que é estudos? Você dá conta de perceber que é substantivo e está no papel de sujeito. E o vem é o verbo vir, tradicional verbo auxiliar da nossa língua, está no plural, por isso acento circunflexo obrigatório. O mostrando é o verbo que comanda a frase, está no gerúndio. E aí vem a regra. Se está no gerúndio e é verbo principal, o pronome depois é sempre correto. E o nus? O nus é o pronome pessoal oblíquo átono, a ideia de vem mostrando algo a alguém. Se vem mostrando algo a alguém, está no papel de objeto indireto. Vamos a uma sequência de frases interessantes com a presença do verbo auxiliar, do verbo principal no gerúndio e a palavra atrativa. Olha a primeira frase. Eles não estavam nos enviando os relatórios. Se você nota o não e tem que notá-lo no momento da leitura, você está diante de uma construção equivocada. Por quê? Porque o não tem o poder de atrair o pronome nos para antes do verbo auxiliar. É a famosa posição proclítica ao verbo auxiliar. Na segunda construção, eles não nos estavam enviando os relatórios, não é muito comum, mas é perfeita. Por quê? Porque o não respalda essa construção. O não tem poder absoluto sobre o verbo auxiliar, portanto, construção correta. E a terceira, não estava enviando-nos. Perfeito e é muito especial. Por quê? Porque se você não treinou com relação a esses detalhes, a presença do não pode levá-lo a pensar que a construção é equivocada. Mas é correta porque você já ouviu. Se o verbo principal está no gerúndio, naturalmente o pronome depois é correto, mesmo com a presença de uma palavra atrativa. Vamos aos detalhes morfossintáticos? O não é o advérbio de negação, portanto, palavra atrativa. O verbo estar, tradicional verbo auxiliar de nossa língua. O enviando é o verbo principal, está no gerúndio e é por conta do detalhe gerúndio que o pronome depois é perfeito. E a lógica de enviar algo a alguém é essa lógica que nos dá a função do nos, pronome átono, fazendo o papel de objeto indireto. Vamos então concluir lendo novamente a proposta original da banca. Vários estudos nos vêm mostrando que se posicionar contra o grupo ativa áreas cerebrais relacionadas à dor. A mudança do pronome em destaque para depois de mostrando respeita a norma padrão. O que você descobriu? Você descobriu que quando o verbo principal estiver no gerúndio, depois de um verbo auxiliar, naturalmente a ínclise ao gerúndio é sempre correta, sempre permitida. E você descobriu mais ainda, que essa lógica é correta mesmo quando o contexto possui palavra atrativa. Conclusão, você está diante de uma proposta certa. Na aula de hoje, você conheceu detalhes muito importantes com relação à colocação pronominal e ao uso de pronomes. O mais importante deles é aquele lance do verbo auxiliar
seguido do verbo principal do gerúndio. Nessa situação, o pronome depois do gerúndio é correto, mesmo com a presença da palavra atrativa. O material didático desta aula está à sua disposição no seu aplicativo. É só ler, estudar e fixar. Dê um like na nossa aula e bons estudos.